Boa tarde a todos e todas. Quem já chegou aqui para a nossa live, estamos aguardando, né, a entrada de mais pessoas que já estão pedindo para entrar. Desde já agradecemos a presença de todos e esperamos poder começar às 17 horas ou no máximo às 17h05, ok? Vamos só aguardar então mais alguns minutinhos. Desde já eu gostaria de agradecer a participação da Jéssica Malatesta, que já está conosco, que vai fazer a transmissão em Libras. Se alguém estiver na sala e estiver precisando, pode contar com o auxílio dela. E a transmissão será colocada depois no YouTube, né? Então, podemos saber disso. Então, a Thaís Romano, que é a outra tradutora, é isso? Que já está conosco aqui na sala? Só para É confirmar. intérprete, professora, que fala, intérprete. Desculpa, obrigada, viu? É a Thaís Romano, que é a outra tradutora? Intérprete, Isso, acabou de isso. ensinar. Tá, joia, obrigada. Ambas já estão na sala. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês.
Agradecemos as pessoas que já estão entrando conosco, muito obrigada. Hoje estamos aqui reunidos para a nossa última live de comemoração dos 10 anos do GEDA, pedindo a todos que ao entrar desliguem sua câmera e seu microfone por questões de conexão, né? E a gente agradece desde já a presença de todos, estamos informando que daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Estamos esperando, né, dar o nosso horário, que foi marcado para as 17 horas, e talvez vamos dar também alguns minutinhos de tolerância, mais uns 5 minutinhos, e a gente já vai começar. Boa tarde a todos e todas, a quem está entrando agora, quem acabou de entrar na nossa sala. Só comunicando que estamos aguardando só mais alguns minutinhos para começarmos a nossa live em comemoração de 10 anos do GEDA, né? Esse é o nosso terceiro encontro. Estamos muito felizes, cheios de expectativas, e daqui a pouquinho nós começamos oficialmente o nosso evento, a nossa terceira live. Aproveito para, desde já, nomear, né, algumas das universidades que se inscreveram, alguns alunos de várias universidades
Tivemos aqui alunos da nossa Universidade Federal, né, e alunos da UEPA, não só alunos, docentes, que nosso grupo é da UEPA, está vinculado à Universidade do Estado do Pará, mas nós contamos também com muitas pessoas dos campos do interior da UEPA, né, isso é muito bom, muito interessante, é uma das vantagens que esses recursos tecnológicos nos permitem, né, e nós temos pessoas da SEDUC, vou ler aqui na minha colinha, né, porque são muitas universidades, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal do Amazonas, Federal de São João del Rei, participantes da UNAMA, do IFPA, da Federal de Tocantins, né, de algumas escolas estaduais, né, escolas da educação básica, do Jarbas Passarinho, da Universidade Paulista, da UFPA, de outros campos também, como do campus de Abaetetuba, de várias faculdades particulares, como foi citada a UNAMA, FIBRA, o CESUPA, da Unifespa também nós temos, PUC de São Paulo. Nós ficamos muito felizes pelo alcance que essa live, né, que esse evento nos permitiu. Bom, gente, então vamos agora dar início, né, oficialmente ao nosso evento, né? Vou mais uma vez pedir a todos que estão na sala que desliguem as suas câmeras e os seus microfones por uma questão de conectividade. E então, me apresentando, né, eu sou a Jane, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Pará. Sou mestra em educação pela Universidade do Estado do Pará, onde eu conheci o GEDA, né, do qual sou integrante desde 2016. Então, o GEDA, ele está na nossa história, na minha história de vida, e é um grupo de pesquisa, né, que estuda a história da Amazônia, vinculado ao programa de pós-graduação em educação do Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará, e tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a história das instituições educativas intelectuais e impressos, bem como para a análise histórica dos processos e práticas educativas vivenciadas em espaços não escolares da Amazônia, estruturada em duas linhas de pesquisa: história das instituições educativas e histórias dos processos educativos não escolares. Desculpa, o nosso grupo estuda também, então, nosso grupo de pesquisa estuda as pesquisas voltadas para a história da educação na Amazônia, né, e temos duas linhas de pesquisa, voltada para histórias das instituições educativas, intelectuais e impressos, e como também uma linha que trabalha com história de processos e práticas educativas vivenciadas em espaços não escolares, né. Hoje, nós estamos num dia comemorativo, né, estamos encerrando um ciclo de lives para comemorar os 10 anos de existência do grupo.
E a nossa live específica de hoje tem o título de GEDA e o campo de pesquisa em História, Cultura e Educação do Cotidiano na Amazônia, onde os nossos palestrantes vão tratar, né, dos pontos, dos encontros metodológicos e teóricos dessa linha especificamente ao longo desses 10 anos do GEDA. Então, assim, para nos brindar, né, com essa apresentação, nós temos 2 palestrantes que são nossos colegas no GEDA, né, também são crias do nosso grupo de pesquisa. Então, as palestras vão ser ministradas pela Thaís Tavares Nogueira, que é doutoranda e mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, na linha de Pesquisa, Saberes, Culturas e Educação na Amazônia. É graduada em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, atua como especialista em educação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, desenvolve pesquisas na área de História da Educação, com ênfase em História Cultural, Pedagogias Decoloniais, Religiosidade e Educação Não Escolar na Amazônia, e em Filosofia da Educação, com olhar voltado para mulheres intelectuais indígenas e suas literaturas, teorias de gênero e feminismos na América Latina. Integra o GEDA, né, desde 2016, e também a rede de pesquisa sobre pedagogias decoloniais na Amazônia. A palestra, depois a Thaís vai nos presentear com a primeira fala, né, vai ter 20 minutos para nos falar da primeira parte das pesquisas do GEDA, nesses 10 anos, e em seguida nós vamos ter a palestra do Márcio Barradas de Souza, aliás, Márcio Barradas Souza. Ele é doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, na linha de pesquisa Formação de Professores, Trabalho Docente, Teorias e Práticas Educativas, é membro dos grupos de pesquisas do GEDA, no caso, também, e do Centro Avançado de Estudos em Educação e Educação Física, CAE, da UFPA. Desenvolve pesquisas na área de História da Educação, com ênfase em processos educativos não escolares, em suas interfaces com a religiosidade, práticas e saberes tradicionais no tratamento de doenças. Então, agora nós vamos passar, então, a palavra primeiramente para a Thaís, que terá 20 minutos para a sua explanação, e ao término, a palavra vai ser passada para o Márcio, cada um vai ter esses 20 minutos, né? Durante a fala deles, as curiosidades e perguntas que surgirem poderão ser colocadas diretamente no chat. E o nosso chat também, ele serve para outros tipos de dúvida, apresentação, vocês fiquem bastante à vontade para colocar as questões de vocês lá. Ok? No chat também, fiquem atentos que ao final da palestra, da segunda palestra, vai ser colocada o formulário de frequência que vocês precisarão assinar para garantir o certificado. Então, agora eu passo a palavra para minha colega Thaís, para que ela possa nos informar, né, nos direcionar sobre essas pesquisas do GEDA ao longo desses 10 anos. Olá, boa tarde. Está me ouvindo, Jane? Só me dá esse retorno, por favor. Estamos. Tá, ok. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu estou muito feliz, né, de estar participando desse momento comemorativo do GEDA. Eu acho que todos os colegas já explanaram aqui a grande alegria que a gente tem de estar trilhando a pesquisa aqui no grupo, de como nós temos nos consolidado, né, consolidado pesquisadores, pesquisadoras, nesse campo de História da Educação na Amazônia. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para dar início, tentando ser pontual aos 20 minutos. Me ajudem. Um minutinho. Momento, está carregando aqui. Bem, espero que todos estejam visualizando, né, o compartilhamento de tela. Essa live de 10 anos do GEDA, meu colega Márcio e eu estamos na responsabilidade de falar um pouquinho
e fazer algumas reflexões nessa tarde sobre a nossa linha de pesquisa, processos educativos não escolares na Amazônia, e escolhemos como tema História, Cultura e Educação do Cotidiano na Amazônia. Então, a linha pesquisa processos educacionais que acontecem no cotidiano da vida das pessoas, em suas relações culturais com seres diversos, sejam humanos ou não humanos. Os aprendizados ocorrem nas florestas, terreiros, comunidades, onde o conhecimento a ser compartilhado pode ser mediado por mulheres e homens comuns, mas também por plantas, por entidades, comida, beberagens, entre outros. Como aporte teórico, a nossa linha ancora-se na perspectiva da história cultural, particularmente a microhistória, e busca pensar a história do presente sem romper com seu contexto político-social mais amplo. É a história narrada pelo povo, com sujeitos e objetos não canônicos, com vistas à circularidade cultural, que é um outro conceito caro para a gente. Reconhece as narrativas de sujeitos e seus saberes subalternizados pela ciência moderna e lógica colonial. Então, a gente caminha na contramão dessa ciência moderna, tentando estabelecer esse diálogo. Para tanto, assimilamos um conceito importante em nossos estudos, que é o de mediadores culturais, ao compreender como mediador tudo aquilo que permite a circulação de conceitos, ideias, saberes, objetos culturais. Então, nas relações no campo, com os sujeitos, nós consideramos esse contexto cultural, as relações culturais, os espaços culturais em que a gente vai caminhando. E aí eu pretendo falar um pouquinho para vocês desses cenários, dos cenários das nossas pesquisas, os temas, palavras-chave, tipos de pesquisa, sujeitos de educação e lugares de aprendizagem. As nossas apresentações tentam dialogar ao máximo, a minha do Márcio, para que vocês consigam situar dentro da nossa linha. Como território de pesquisa, a gente tento trazer aqui para vocês, né, uma divisão de onde se localizam a maioria de nossas pesquisas. Lembrando que estamos dando destaque a 12 pesquisas nesses 10 anos de GEDA, dentro da nossa linha, que são orientadas pela professora Maria Bethânia Albuquerque, né, dentro da linha Saberes Culturais e Educação na Amazônia, do PPGED-UEPA. Já tiveram outras pesquisas orientadas por ela antes, outras que estão em andamento, mas essas se situam dentro desses 10 anos do GEDA. Então, a gente tem aí pesquisas históricas, né, no contexto da Amazônia colonial, e pesquisas de campo na região do Nordeste paraense, e a maioria concentrada na região metropolitana de Belém. Então, a gente, como locos de pesquisa, temos terreiros de candomblé, vilas ribeirinhas, centros religiosos, escola judiciária, o próprio PPGED-UEPA, né, também foi um locus pesquisado, terreiros de pagelança, comunidades quilombolas, grupos paroquiais como de ladainhas. Aqui são alguns dos temas, né, dos estudos realizados, ao todo são 12. Eu não vou ler todos eles, mas a gente consegue perceber que eles estão concentrados no campo da religiosidade, essa ênfase também. Temos 2 estudos em especial no período colonial, que destaca a educação de mulheres e crianças indígenas. Aqui o 6º, O que não mata engorda, cultura alimentar, mediadores culturais e educação na Amazônia colonial, que é do Francídio, está repetido, desculpa. No próximo, nós temos da Jane também, Infâncias e Práticas Educativas na Amazônia Seiscentista, também é situado no período colonial, e fala da educação a partir de crianças indígenas, né, em fontes documentais. E aí a gente tem diversos outros fazendo relação com o campo da religiosidade, né, em terreiros de candomblé, com rezadeiras, terreiro de pagelança, aqui o da Paula, que é o último, que foi apresentado esse ano ainda, Rezando Também Se Aprende, Práticas Educativas e Saberes das Ladainhas em Breves Pará. E
eu trouxe também uma incidência das palavras-chave que dizem muito, né, da nossa linha, da relação com a linha do PPG de UEPA, da qual fazemos parte, que é Saberes Culturais e Educação na Amazônia. Então, a gente observa aí a incidência de palavras como saberes, saberes culturais, educação, práticas educativas como foco das nossas pesquisas. Tipos de pesquisa, a maioria das pesquisas estão centralizadas no campo, são desenvolvidas como pesquisa de campo. Nós temos aí 50% delas como pesquisa de campo etnográfica. E aí a gente faz relação, né, com as fontes, os tipos de pesquisa que permeiam olhares para sujeitos, narrativas, história oral, fontes documentais e bibliográficas. E aí eu trouxe alguns referenciais mais utilizados na linha, não são só esses, né, tem uma lista, nós catalogamos dessas 12 pesquisas, mas a gente destaca para fazer esse diálogo, né, que tem tudo a ver com as nossas palavras-chave e com os tipos de pesquisa e as técnicas utilizadas, né, a Minayo, que vem falar, que a gente destaca a questão da pesquisa qualitativa, o Thomson, que é a questão da história oral, e situa-se também no âmbito da história, o Geertz, nesse diálogo com a etnografia e a abertura para esses outros campos que a história cultural nos permite, né, como a antropologia, a geografia, a arqueologia, essa relação da história no campo da educação como um todo. E a gente destaca também Rodrigues e França, que são professoras nossas do programa, que trazem um aporte sobre documentos históricos também nesse referencial metodológico. Sujeitos de educação. Que sujeitos são esses, né, dentro da nossa linha? Nós temos sujeitos a partir de primeiro que sujeitos de educação a partir de um conceito mais amplo de educação, né, entendendo e concebendo nas relações culturais. Então, nós temos mães e pais de santo, nós temos pajés e ajudantes, entidades, sujeitos diversos, sejam eles humanos ou não humanos. Essa aqui é uma imagem do caboclo Manezinho, incorporado, do pajé Robson, a pesquisa realizada na Pagelância em Colares. E aí a gente vai rompendo com o olhar antropocêntrico de ciência, e eu trago aqui o cipó jagube, representando as plantas, também como professoras, que possibilitam conhecimento, e dou destaque a um estudo já desenvolvido por nossa orientadora da linha, acerca das beberagens indígenas, como a ayahuasca, que é feita da fervura desse cipó com a folha rainha e água. A bebida é utilizada em rituais de cura religiosos, como o Santo Daime e a Barquinha, que são originários da Amazônia. Então, esses também são considerados sujeitos de educação dentro da nossa linha. E os lugares de aprendizagem? Em que lugares aprendemos? E eu trago aqui uma imagem, né, do terreiro de Pagelança, que eu realizei o estudo de mestrado na Ilha de Colares. Aqui uma imagem de um espaço de ladainha, né, um ritual de ladainha, que a nossa colega Paula Fernanda também desenvolveu no estudo de mestrado, e está apontando como um espaço, um lugar de aprendizagem. E aí, o que seria esse lugar de aprendizagem, né? Um lugar onde existem relações de ensino-aprendizagem, diferentes espaços, sujeitos em mediação cultural, ou seja, ocorrem em diferentes lugares de cultura, que não somente a escola. Eu trago para vocês comunidades quilombola, como a da Bacatal, que foi pesquisada pelo nosso amigo Márcio Barradas, amigo e professor, vilas ribeirinhas, terreiros, igrejas, demais espaços religiosos, espaços culturais diversos de sociabilidade. Pensar a educação a partir desses outros lugares de aprendizagem possibilita pensar a construção do conhecimento em bases contra-hegemônicas, inclusivas, holísticas, como é o caso das práticas educativas que conheci nos terreiros de Pagelança em Colares, nas quais o humano é apenas mais um que aprende. Aí eu trago a imagem de um igarapé, né, o quanto a gente ainda tem para avançar em estudos
nesses outros espaços, como quando os pajés eles narram para a gente suas experiências nos fundos dos rios, dentro das matas. Falamos, então, a partir das sensibilidades, das experiências de vida, das trocas culturais, de uma concepção ancestral e integradora à natureza, da qual fazemos parte dos seres todos que a compõem. Precisamos avançar nesse aprendizado com os povos originários, quilombolas, da floresta, ribeirinhos e em outros espaços de produção do conhecimento, como as matas, rios e igarapés. A gente destaca que a Amazônia é plural. E eu encerro com essa imagem que fala muito da nossa linha, quando olhamos para a grande maioria de nossas pesquisas concentrada no campo da religiosidade, em especial a nossa professora orientadora, professora Maria Bethânia Albuquerque, que desponta com esse olhar a partir das beberagens indígenas na educação, bem como de suas pesquisas acerca da educação mediada pela Ayahuasca e no Santo Daime. Bem, a partir disso, importa pensar novas bases epistemológicas, a partir de sujeitos outros de educação, em espaços heterogêneos de saber, que possibilitem compreender o mágico, o sobrenatural, o mundo do encante, outras formas de vida e aprender, que nos inspiram a lutar por uma sociedade que considere os saberes ancestrais e respeite todas as formas de ser no mundo. É isso. Até aqui eu agradeço a atenção de vocês, de todas e todos, e fora Bolsonaro. Muito obrigada, Thaís, pela brilhante exposição, muitos elogios aqui no chat. Vamos continuar, então, ouvindo agora a sequência dessa apresentação com o Márcio Barradas. Boa tarde a todos e a todas. Jane, muito obrigado. Eu estou muito feliz, eu estou assim, emocionado com a apresentação da professora Thaís e com toda essa mágica, né? Essa sensação maravilhosa que repousa sobre nós nesse momento tão festivo, né? De comemoração dos 10 anos do GEDA. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu estou no GEDA desde 2013, quando ingressei no mestrado, e é um divisor de águas na minha vida, né, a participação no grupo de pesquisa, na socialização. E eu gostaria muito de iniciar a minha fala lembrando, resgatando, inclusive, uma fala da professora Socorro França, né, na primeira live, né, que ela diz assim: existe grupo de pesquisa porque existem pesquisadores. Eu penso que essa fala foi muito feliz, porque ela acaba por impactar diretamente na nossa função, na nossa missão enquanto pesquisadores. E eu sou muito grato ao GEDA por toda a experiência, a partilha de saberes, a construção do conhecimento. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa educação do cotidiano. Então, eu trouxe alguns apontamentos que vão direcionar a minha fala, mas também eu gostaria, desde já, que todos participassem, deixando suas contribuições. Né? Esse momento é um momento de festa, mas é um momento também de reflexão sobre o sentido da educação, sobre a necessidade de pensarmos a educação para além das caixinhas cartesianas. É de fundamental importância que a comunidade acadêmica ela se volte para a educação que grita nas feiras, que grita nas igrejas, que grita em todos os cantos do mundo, porque o mundo é educação. A sociedade em que vivemos é uma sociedade pedagógica. Então, eu vou compartilhar com vocês nesse momento a minha tela. Ok. Para iniciarmos aqui, só um momentinho, a nossa apresentação. Acho que está carregando. Ok.
Educação no cotidiano. Que educação é essa? Então, essa indagação que abre esse momento de discussão, ela é um tanto desconcertante, porque essa indagação ela já nos coloca diante de uma questão. Existe uma educação que pertence a um campo hegemônico e uma outra educação que se coloca, ou pelo menos deve se colocar, ao lado dela, que é tão válida e importante quanto essa educação hegemônica. No conjunto de pesquisas que eu, Thaís e Jane, estivemos analisando, esses 12 trabalhos, nós temos aqui um espectro, uma caracterização de que educação é essa. Ela é uma educação que se faz na oralidade. E aí, quando pensamos na oralidade, evocamos referenciais como o africanista Rampatebá, uma importante figura no campo da tradição oral. Um trabalho expressivo dele, um texto chamado Tradição Viva, ele deixa claro que a tradição oral ela é também pensada como a grande escola da vida, porque há sociabilidades, há saberes e aprendizagens que se fazem nessas trocas, permeadas aí pela oralidade. A memória ela é uma peça-chave desse processo. Nas nossas pesquisas no GEDA, a memória é uma categoria recorrente, inclusive. Por quê? Porque parte, como a Thaís falou, os trabalhos que versam sobre pesquisa de campo, que se voltam para a compreensão dos processos educativos a partir das narrativas dos sujeitos, elas evocam também a sua experiência. E, ao falar das suas experiências, mobilizam aí a memória como peça-chave na recomposição dessas reminiscências. Então, Jacques Legoff, Clea Bose, são referenciais importantíssimos, trabalhados também nessa linha. A atenção. A atenção, ela é uma categoria também que vem daí da antropologia, né? Ingold, importante antropólogo, que vem atualmente, né, sendo bastante utilizado nas pesquisas do GEDA, né, pensando como que esses lugares, esses territórios, o território amazônico vem mediando formas outras de aprender, né, ensejando aí pedagogias outras. Então, a educação da atenção é uma categoria que vem sendo trabalhada entre essas pesquisas. E, claro, o cotidiano. Como não falar do cotidiano? Como não pensar na diversidade amazônica sem evocar o cotidiano? O cotidiano é peça-chave nas relações socioculturais estabelecidas entre os sujeitos em diferentes espaços. A Amazônia e a sua diversidade rica, né, em espaços, em manifestações culturais, tem no cotidiano uma peça importante de construção e de reinvenção. Não apenas educativa, posto que toda relação educativa, mas principalmente, né, na mobilização, quando pensamos que os movimentos atingidos por barragens, para pensarmos aí a produção sociais. Então, dentro dessa composição, pensamos também o cotidiano como um pano de fundo dessas relações. Né? A corporeidade é outra categoria importante. Os trabalhos que versam sobre as práticas religiosas, né, esse universo do religioso, do sagrado, são permeados de corporeidade, de técnicas corporais. E aí pensamos também, né, nas contribuições de Marcel Mauss com técnicas corporais, Thomas Isoldas, outro grande expoente desse campo, né? E, claro, não podemos esquecer da cultura. A cultura é o pano de fundo dessas relações. Então, é uma unidade importantíssima dentro dessa construção de conhecimento, contribuição de grandes expoentes desse campo, né, como disse Timothy Ingold, mas não apenas do impacto que a antropologia interpretativa de Clifford Geertz ela tem sobre essas pesquisas, essa importância, essa porosidade que ela permite ao pesquisador interagir,
né, com o sujeito da sua pesquisa, em compreender esse campo de pesquisa, é de fundamental importância. E a cultura, ela é uma peça muito importante. Por quê? Porque por meio dessa unidade, né, há uma possibilidade de compreensão das teias simbólicas que esses sujeitos traçam, eles constroem em sociedade, etos, hábitos, quer dizer, categorias importantes também que emergem do estudo da cultura. E aí chegamos no saber da experiência. Saber da experiência pensado, inclusive, né, de uma forma bem pontual, né, posto que a experiência ela é, inclusive, pensada, segundo o Jorge Larosa Bondia, como tudo aquilo que nos toca. O saber da experiência ele é produzido no cotidiano, ele é produzido na mobilização, né, dessa oralidade, da memória, da atenção, da relação com o meio, da relação com o sagrado, da relação entre pares, do humano com o não humano. E o que resulta dessa experiência, esses saberes que são construídos no cotidiano, são formas inventivas que traduzem o real. É algo fundamental na compreensão dessa educação do cotidiano. Então, é claro, quando falamos de uma educação que se organiza, né, e aqui eu trago aqui essa breve caracterização, pensamos de imediato numa educação em sentido amplo, né, de uma educação em sentido alargado. E aí, já caminhando para o término dessa apresentação, dessa breve apresentação, pensamos alguns desafios que essa educação ela propõe para nós, pesquisadores. O primeiro deles é epistemológico. Não há como não enfrentar, né, esse desafio sem passar pela revisão bibliográfica, sem um enfrentamento de formas de colonialidade do saber, do poder. O enfrentamento epistemológico ele se faz necessário para uma reflexão, em pensar a educação em sentido alargado, porque ela tende, né, a educação, quando você imagina, ou pelo menos quando muitos imaginam, ela está circunscrita ao universo escolar. É claro que não queremos criar nenhum tipo de dicotomia, né? Inclusive, gostaria até de evocar aqui a perspectiva de Boaventura de Souza Santos ao falar de uma ecologia de saberes, ao propor uma ecologia de saberes, em que as educações elas devem estar em justa posição e não de forma hierarquizada ou subalternizada, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo pensar a educação para além da escola e em diálogo com ela, que, inclusive, esse é também, né, um outro grande desafio para nós. Quer dizer, pensar essa educação em conceito amplo, estabelecendo relações para além de um ato humano. Por quê? Porque a educação está hegemonicamente construída por meio da figura do professor, da instituição escolar, dos livros, da erudição, mas há uma educação que se processa em ambientes outros e que dá resolutividade para problemas pontuais, para problemas sociais, como o caso dos movimentos, que eu falei há pouco. Então, e existe, sim, uma ciência do concreto, até para evocar aqui o Lévi-Strauss, mas pensando essa educação, que há, sim, uma lógica que a orienta, que há uma finalidade, que há uma intencionalidade, e que há, de certo, um retorno, porque pessoas são formadas dentro dessa educação, nessa lógica dessa educação. Então, aprende-se com as ladainhas, aprende-se com a rezadeira, aprende-se no movimento Hare Krishna, aprende-se também em instituições judiciárias, como é o caso da pesquisa da Ingrid Agraçá, né, que escreve sobre a escola judiciária aqui na nossa região. Então, veja como os espaços são múltiplos, os sujeitos são múltiplos, e dessas relações socioculturais emergem daí uma educação que não deixa a desejar, e pelo contrário, ela dialoga, sim, mobiliza referenciais teóricos, metodologias. Então, quer dizer, para revocar novamente a frase da professora Socorro, né?
o grupo de pesquisa avança, né, quando se mobiliza, quando se volta, e eu imagino que esse é um ponto muito importante que a gente deve pensar, né, nessa ampliação do diálogo entre a educação do cotidiano com a escola. E aí, pensar também o lugar dessa educação do cotidiano no campo da produção do conhecimento. Então, esse diálogo ele é importante com a instituição, a produção do conhecimento ela é importante. Como a pós-graduação vai fazer isso? Bom, o GEDA vem traduzindo esses fenômenos inscritos nos saberes, nas práticas educativas, na relação desses sujeitos, né, nesse ambiente amazônico. E eu penso que, no momento em que essas produções elas vêm traduzindo esses fenômenos, nós estamos avançando. Avançamos nessa crítica que é necessária. Porque falamos para um público hoje, para um público acadêmico, sei que tem alunos da graduação, professores, os nossos pares da pós-graduação, formadores de outros professores. Mas há um desafio muito grande, né, em ampliar esse debate, fazer chegar esses sujeitos, outros da educação, dentro da escola. Levar esses saberes para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Mas passa também, né, por um problema que precisa ser enfrentado, que é a tradução dessa educação na pós-graduação para formar educadores, né, a partir e com esses saberes, com essas práticas, com esse olhar sobre essa diversidade amazônica e esse sentido alargado de educação. Para encerrar a minha fala, eu gostaria de trazer essa reflexão de Carlos Rodrigues Brandão, que é um referencial muito importante, ao lado, é claro, de Paulo Freire, dentro do GEDA. Né? Carlos Rodrigues Brandão, a sua obra tem sido muito trabalhada, né, por nós pesquisadores, por justamente pensar a educação como cultura. Então, ele diz, inclusive nesse texto dele, Educação como Cultura, ele provoca, e eu quero deixar essa provocação justamente para ouvir a contribuição dos nossos queridos amigos internautas que estão participando conosco hoje dessa live. O que deve mudar na educação, quando a educação é repensada através de todas as suas interconexões socioculturais e não apenas através de suas funções sociais. Então, meu muito obrigado e fora Bozo! Muito obrigada, Márcio. Muitos elogios aqui também no chat, né? Muitos apontamentos dentro dessa sua fala. A Dani colocou a questão da ecologia dos saberes, né? Que ela salta aí aos olhos durante a sua fala. Muito, muito boa a sua contribuição também. E agora nós vamos ter alguns minutos de debate, então quem quiser fazer alguma pergunta, comentários direcionados para um, para outro, ou gerais, podem ficar à vontade, que a gente pode fazer um debate agora. Antes de passar a palavra, então, para possíveis perguntadores, né, possíveis questionadores, vocês podem ficar bastante à vontade. Eu gostaria só de fazer alguns comentários e também responder uma pergunta que foi feita aí no chat. Eu gostaria só de reforçar, né, a questão que o Márcio colocou. Reforçar não, acho que ele colocou uma frase que ela mostra bem como é a nossa linha, né, que é a questão da ecologia, que o mundo é educação, né. Então, eu acho que isso mostra muito o que a nossa linha pretende fazer. A nossa linha pretende trabalhar sempre com é o que vem acontecendo nesses anos todos, e é o que ela quer continuar fazendo, no sentido de... só uma observação, Márcia, você precisa parar a sua apresentação, tá? Que está tudo exposto ainda aqui para a gente, a sua tela. A gente... Então, assim, o mundo é educação, e isso quer dizer o quê? Muito o que o Márcio falou, né? A educação é encontrada em vários e múltiplos espaços. E essa educação que acontece no dia a dia, aquela que teoricamente não tem intenção de educar, é também um dos principais interesses da nossa linha.
aquela que educa mesmo sem intenção proposital, né? E eu gostaria também de deixar uma questão que também foi falada pela Thaís, mas eu deixo para ambos poderem comentar um pouco mais sobre a questão da mediação cultural, que eu acho que é um ponto fundamental nas relações, que perpassa todas as pesquisas da nossa linha, dessa linha que nós discutimos hoje, inclusive de uma forma atemporal, né? Então, qualquer tempo a gente vai ver que a mediação cultural ela vai estar nas relações. Então, eu gostaria que vocês também falassem um pouco mais sobre essa questão. E antes de devolver a palavra para vocês, falar um pouco sobre isso, né? Eu gostaria de aproveitar para comentar a pergunta do Luiz Felipe, né, que ele pediu para a Thaís falar um pouco mais sobre o conceito de Amazônia colonial, e ela já respondeu rapidamente para ele no chat, só para já dar um esclarecimento maior, né, que é interessante, talvez, essa pergunta, porque, para muitos historiadores, esse termo, Amazônia colonial, assim como o Brasil colonial, são termos anacrônicos, né, porque se nós formos pensar no período colonial, não existia Brasil nem Amazônia. O que existia era Portugal com sua expansão territorial, em termos políticos, em termos organizacionais, né? O Brasil como um país, né, a Amazônia como um estado, como a gente conhece hoje, aconteceu depois, só no século XIX. Mas quando a gente usa esse termo, justamente pela força que a Amazônia tem, né? Então, quando nós pensamos no século XVII, quando começou a colonização em 1616, nós vamos ver uma colonização que vai nomear uma região geográfica de Estado do Maranhão. Depois vai ser Estado do Maranhão e Grão-Pará. Depois Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, quando nós estamos falando de Amazônia colonial, nós estamos pensando naquele território geográfico, que era um território bem grande, que abrangia desde a parte do Ceará até o Amazonas, até o Macapá. Então, tudo isso era o que era chamado de Estado do Maranhão, ou Estado do Maranhão e Grão-Pará, e vice-versa. Mas por causa da força mesmo que existe na Amazônia, em termos cultural, em termos de marca, é que a gente prefere usar esse termo, Amazônia colonial. Porque mesmo que, como eu disse no começo, politicamente nós não tínhamos uma região chamada de Amazônia, né, nós já tínhamos uma Amazônia real que já existia por aqui. Então, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Então, eu gostaria que o Márcio ou a Thaís comentasse um pouco mais sobre essa questão da mediação cultural, enquanto mais perguntas poderão ser colocadas aqui no chat. E aí eu deixo aberto para a Thaís ou o Márcio, qual dos dois que quiser começar falando sobre isso. Oi, gente, desculpa que eu estava tentando abrir a câmera aqui. Posso iniciar? Pode, Thaís, fica à vontade. Então, agradeço, viu, Jane, ter respondido de forma brilhante aí ao professor. A Jane é nossa referência, né, uma das nossas referências nesse campo e nesse período, né, de estudos. Mediação cultural é um conceito muito caro para a gente, né? Quando a gente pensa na educação do cotidiano, nas trocas culturais, de como se dá essa percepção no campo, para a gente que vai, por exemplo, falando muito do que eu vivi, da minha experiência, né, no campo da pesquisa do mestrado, que eu estive num terreiro de pagelança, e a gente vai se desafiar a perceber esse espaço como educativo, as trocas que ocorrem, os símbolos, né, e de que forma a gente vai interpretar essas relações também no campo, e vai se envolver, né. Então, o conceito de mediador, para a gente, é entender que a mediação, ela pode ocorrer com objetos, mas com pessoas, com lugares, em espaços diversos. Então, o pajé é um mediador cultural, né? Quando ele passa para a gente saberes, e a gente consegue construir junto um espaço de conhecimento, e um conhecimento muito na contramão, né, dessa lógica hegemônica que a gente conhece hoje em dia, da lógica formatada pela academia. Então,
perceber os sujeitos, as pessoas, os espaços como possíveis de estar mediando saberes, conceitos, experiências, para a gente é muito caro. Então, é um pouco do que a gente vai conseguir aprendendo no campo, né? Das nossas trocas, do que a gente vai se desconstruindo e construindo, porque os nossos olhares, assim, vão muito moldados, né, para o campo. Acho que a gente precisa também se desafiar a isso, a entender essas outras lógicas, e quando a gente fala de outras lógicas, não só pensando de forma acadêmica, porque a gente faz a crítica também, né, a academia, a esse campo que a gente está trilhando, né, eu digo assim, não é lentamente, mas é um campo cheio de desafios, né, que a gente vai trilhando e vai dividindo experiência, mas eu falo assim, que a gente tem que se desconstruir naquela educação que nós tivemos, né, na educação do olhar, e aí tem muito falando para a gente da atenção, das relações, de como o pajé, por exemplo, por meio da história de vida dele, ele está ensinando a gente, de como ele olha para a gente e fala assim, olha, eu aprendi na minha formação como pajé, né, quando eu fui para lá, aprender a ser pajé com outro pajé, mas eu aprendi muito mais com as entidades, com os guias, com o sobrenatural, e aí a gente vai travar uma relação de mediação com banhos, com rezas, com incorporação. Então, são detalhes que esse conceito, que pensar essa mediação cultural, faz a diferença para o pesquisador desse campo. É um pouquinho, Márcio. É isso mesmo, né? A mediação cultural, ela é uma categoria importante, né? As pesquisas em educação passam por esse crivo, né? A Thaís destaca muito bem, né, a figura dos sujeitos, né, dos lugares, dessas práticas que são perpassadas pela mediação cultural. Sérgio Gruzinski é um importante intelectual que discute, né, o mediador cultural. E esse mediador cultural, ele pode ser um lugar, ele pode ser, como no caso do trabalho da professora Betânia sobre as beberagens indígenas. A beberagem, ela pode mediar esse saber, esse processo. Então, traduzimos esses fenômenos educativos pensados a partir da mediação cultural. Por quê? Porque tem a ver com a cultura. A cultura, como eu disse anteriormente, né, ela é uma categoria cara para essas pesquisas, porque ela é o pano de fundo dessas relações. Então, a mediação cultural, ela é pensada também dentro desse processo educativo, porque pode aproximar esses saberes, aproxima as cosmologias, as práticas sociais. Então, é de fundamental importância. Então, vai muito no que realmente a professora Thaís, né, colocou aí, falando sobre essas relações entre os sujeitos e os espaços, né, na produção dessas pesquisas. Muito obrigada. Então, agora nós temos uma outra pergunta e nós vamos inverter a ordem de resposta. O Márcio começa, né, e depois a Thaís continua. Eu só vou aproveitar, tá, que talvez essa seja a nossa última pergunta, eu não estou vendo mais nenhuma aqui no chat, mas se tiver mais alguma, vocês podem inserir, apesar que essa pergunta ela vai dar pano para manga. Quero também aproveitar, desde já, agradecer várias instituições que estão aqui conosco, agradecer a participação de várias pessoas aqui no chat, muitos elogios, né, exposição show, elogios para a Thaís, para o Márcio, excelente explicação, Márcio, pessoa sem igual, esse é o seu fã, Arthur, né, assim, outros professores que, inclusive, já te encontraram em outros lugares, elogiando, para a Thaís também. Muito obrigada, tá? Então, a pergunta que foi feita pelo Ari, que o Ari também é o nosso companheiro, está sempre aqui conosco, né? Participando do GEDA, não é de hoje, né? Ele sempre participa dos eventos do GEDA. A pergunta dele eu considero uma pergunta de cunho metodológico, né? E eu acho que é muito importante. Ele pergunta da seguinte maneira: quais seriam os desafios de adquirir materiais ou relatos para a realização da pesquisa? É uma pergunta bem interessante, porque se a gente for pensar que nós estamos falando de uma educação que acontece em qualquer lugar, de qualquer forma,
Como, então, coletar dados? Como, então, conseguir material para fazer essa análise? Eu acho que o Márcio, eu acho que vocês dois podem falar da experiência de vocês mesmos e também do que vocês vivenciaram com outros colegas no grupo, tá ok? Ari, muito obrigado pela tua pergunta. Uma pergunta muito interessante, né? Falar sobre esse desafio é pensar inicialmente no que motiva, no que motivou o pesquisador a buscar ou interpretar determinado fenômeno educativo. Estou falando do objeto. O objeto de pesquisa, ele vai, em algum momento, exigir do pesquisador a criação de instrumento de coleta de dados, ou algumas referências não gosto de usar muito o termo de coleta, né? Mas alguns instrumentos, né, para garimpar aí essas informações, revisão bibliográfica, para que ele possa se aproximar desse objeto. Então, veja, o objeto é que vai exigir. Então, claro, na pesquisa, dependendo do seu interesse, do interesse do pesquisador sobre determinado objeto, ele vai inevitavelmente precisar, né, recorrer. Então, isso também nos leva a pensar nos tipos de pesquisa. Então, vejam, nós analisamos 12 pesquisas. Pesquisas bibliográficas, documentais, como a que a Jane fez, né, como que o Francídio fez, a Ingrid também, quando falou sobre a escola judiciária, mas também tem trabalhos como eu fiz com a Rezadeira, né, como a Thaís fez com o Pajé Robson, né, as ladainhas. Então, veja, são questões importantes para pensar a metodologia, o caminho metodológico, a revisão bibliográfica que esse objeto vai exigir de você. Então, quando eu trabalhei com a Rezadeira, eu precisei, sim, me apropriar de determinados referenciais teóricos, né? Beber um pouquinho lá no Goethe, Malinowski, também importante, né? Intelectual aí da antropologia, mas fui para a história oral. Foi necessário também compreender o impacto da experiência de vida da Dona Dionéia com questões mais amplas. Então, foi preciso enveredar também pelo caminho da história cultural, né, para compreender esses sujeitos, né, para dar essa visibilidade e me apropriar também de muitos referenciais que pudessem me auxiliar na tradução do fenômeno educativo que se escreve na prática de benzer e curar. Então, eu digo que, ao benzer, ela está educando também. Então, mas para que eu possa dizer que existe uma educação que se processa dentro de um atendimento de cura, eu vou precisar criar, sim, mecanismos, estratégias, táticas, né, para evocar aqui o Michel dissertou, né, para construir a minha teia teórica, a minha teia metodológica que possa traduzir esse fenômeno. Então, assim, não há uma receita. O seu objeto, ele vai revelar para você, né? Eu penso que é isso aí. Professora Thaís? Antes da Thaís, aí, Márcio, eu peço que você desligue seu microfone agora. E a Thaís, antes de você responder, eu já vou colocar uma pergunta do Denilson e uma outra da Betânia, tá? Que aí você já complementa a tua resposta. A pergunta do Denilson tem um pouco a ver com essa pergunta que já foi feita, mas ele é mais específico com relação às dificuldades encontradas no campo da ecologia e da antropologia cultural, especificamente no seu estudo lá em Colares, né? Ele coloca, já que não temos um vasto material até de pesquisa para nos embasar, que você foi uma desbravadora, né? Como que você se desenvolveu nisso? E a Betânia pede também para que você explique um pouquinho por que o fundo dos rios é um lugar de aprendizagem. Então, começar aqui, tentar fazer uma junção nessa resposta. Professor Ari, os desafios, né, de adquirir materiais e relatos, daí vai ao encontro um pouquinho do que o Denilson também pontuou. Além do que o Márcio destacou, dos referenciais, né,
eu penso que a pesquisa, o pesquisador, a gente precisa desenvolver, e aí é muito ali na prática, né, a academia ela ajuda a gente, as disciplinas elas são importantes, né, esse olhar, esse diálogo com nossos referenciais. Porém, ali no campo, no dia a dia, por exemplo, eu não estou falando só da pesquisa de campo, de cunho etnográfico, mas, por exemplo, o que a Jane desenvolveu, que ela selecionou fontes, né, desse período histórico, e com um olhar voltado para crianças indígenas, né, para essa educação de crianças indígenas, quer dizer, onde está registrado isso, né, da onde ela tirou essas fontes. Então, precisa fazer um filtro nas fontes que ela escolheu. Então, precisa dessa habilidade também na pesquisa, né? E aí, quando a gente olha para a pesquisa de campo etnográfica, como nós nos propusemos, né, nos desafiamos aí no mestrado, a gente precisa ter essa escuta sensível e paciência também, né, e respeito com as pessoas com quem nós vamos dialogar. Então, a história oral, ela foi uma base importantíssima, né, para que a gente pudesse se situar em campo, pudesse fazer essa aproximação, né, com os sujeitos. No meu caso, eu levei um tempo e passei por um comitê da encantaria, e aí eu respondo um pouquinho a pergunta do Denilson, né, que essa foi uma grande, assim, um enfrentamento, assim, como pesquisadora nesse campo, porque eu sou da educação, então fui transitar na história e dialogar com a antropologia, né, então é um desafio muito grande, mas muito gostoso também. E aí eu passei por um comitê da encantaria, porque eu precisei passar, né, participar de um trabalho em que as entidades previamente, já haviam sido consultadas, deixei meu projeto de mestrado no terreiro, e as entidades fizeram um trabalho para poder dialogar sobre o projeto, né, para poder avaliar. Então, veja bem, para além do humano, da avaliação humana, né, do pajé, que eu esperava encontrar e pedir a permissão dele, a aceitação dele para estar ali naquele campo, eu também tive que contar com o apoio das entidades, né, com o entendimento delas, para o respeito que a gente ia estar levando, né, no olhar para dentro do terreiro de pajelança. Então, assim, eu entendo que a gente precisa entrar no campo com a sensibilidade de quem está indo aprender, e aprender muito, né, e aprender a interpretar, e aprender a desaprender o nosso olhar para aprender de novo, que eu acho que é um grande desafio. Então, você fala aqui que, já que não temos um vasto material até de pesquisa para nos embasar, a gente tem grandes referenciais, por exemplo, no meu caso, sobre a pajelança aqui na Amazônia, né, Eduardo Galvão, o professor Heraldo Maués, então, mas na educação, a pajelança na educação, com esse olhar para a educação, realmente foi um campo, assim, de desafio, de descoberta. Foi muito enriquecedor. E aí eu já faço o diálogo com a pergunta da professora Maria Bethânia, aqui. Você pode explicar um pouquinho sobre por que o Fundo dos Rios é um lugar de aprendizagem? Então, muito do que eu fui percebendo no campo se deu a partir do diálogo, né, com os pajés, e aí eu não me detive apenas ao pajé, era um terreiro específico, mas aí eu fui em vários terreiros, a gente fez um mapa da pajelança, um mapa desses saberes também, né, e aí conversei com muitos ajudantes de pajé, com pessoas que frequentavam os terreiros, com professoras da ilha, enfim, com vários olhares de pescadores, e aí a gente vai construindo também, né, esses referenciais, né, para além só do teórico. E aí um dos relatos do pajé, que ele diz que ele aprendeu nas matas com as entidades. E aí eu aponto na minha dissertação, ao final, que a gente precisa aprofundar esse olhar para esses espaços de aprendizagem, né? Porque eu me situei dentro do terreiro. E uma outra pajé com quem eu dialoguei, que foi a pajé Márcia, ela fala também desse aprendizado nos fundos dos rios,
né, de como as entidades vêm e buscam os escolhidos e levam para os fundos dos rios, e aí tem os segredos, enfim. Mas, assim, não foi o aprofundamento da minha pesquisa, mas eu aponto já como um campo, assim, muito rico e muito interessante da gente olhar, tanto que na primeira vontade de trabalhar na tese do doutorado foi o aprofundamento nesses espaços outros, né, de aprendizagem, como o Fundo dos Rios. E como é que a Thaís pode dar conta disso? Pelo olhar, né, dessas pessoas que vivenciam isso, das suas histórias de vida, das suas experiências, daquilo que eles foram se construindo também, ajudando a gente a perceber o mundo de outra forma. Bom, gente, muito obrigada, né, aos nossos palestrantes, né, que nos ajudaram brilhantemente, foram bastante elogiados aqui. E a gente tem, né, um comentário aqui no chat, né, sobre o livro, né, Saberes da Experiência, Saberes Escolares da UEPA, que é um livro que foi fruto de uma experiência de pesquisa realizada lá na Ilha de Colares, em que esses saberes fora da escola são trabalhados, né. É um livro, inclusive, que conta com a participação de várias pesquisadoras diferentes, né, de várias áreas, cada uma encabeçando um tipo de saber. Foi um trabalho bem interessante, você vai gostar, Denilson. Eu coloquei aí, oi. Desculpa te interromper, mas acabei não falando, aproveitando que a Marluce Aragão está aqui, de Colares, professora Marluce, fez doutorado na UFPA, minha colega de trabalho do Estado, né, estou muito feliz com a tua presença e com as demais, mas dizendo que Colares é uma ilha de encantos, viu, gente? Tem esse livro que a professora Betânia, né, conseguiu desenvolver lá com pesquisadores da UEPA também, tem muita pesquisa interessante, muito campo ainda para ser pesquisado lá na ilha, e vocês estão convidados, só que chegou lá, pode querer ficar, tá bom? Bom, então, continuando, né, eu agradeço a participação de várias pessoas, de várias instituições que estiveram presentes hoje conosco, e, para finalizar, eu gostaria de abordar a pergunta da Patrícia Raiol, né, que ela faz um questionamento que, aparentemente, é um trabalho, a resposta seria bem complexa, mas eu vou conseguir responder de forma bem simples, tá, Patrícia? Porque eu também sou da linha, né, então ela questiona que a institucionalização da escola, antes da institucionalização da escola, isto é, parar nos cabanagem, por exemplo, poderia ser pensado sobre essa perspectiva educacional cultural multidisciplinar? Sim, a resposta é sim. É possível refletir sobre um Pará pós-cabano, recorrendo a interconexões entre campos investigativos diversos, como história, literatura, sociologia? É isso mesmo, Patrícia, você já entendeu como que a nossa linha pretende enxergar a educação. Inclusive, esse período que você fala é um período quase que da nossa linha não tem nenhuma pesquisa ainda, porque nós temos a pesquisa no período colonial, como foram citadas aquelas duas, e temos pesquisas contemporâneas, não temos nenhuma pesquisa no período imperial, por exemplo. Então, é um período que está aberto, entendeu? E porque a nossa linha ela não está presa ao tempo, né? Em qualquer momento pode ser estudado, porque esse conceito de ideia de que a educação acontece em qualquer espaço é o que a gente tenta encabeçar. Serás muito bem-vinda, Patrícia. E você perguntou também, né, sobre a frequentar o grupo, e aí vale para todos que estão presentes, né, mesmo as pessoas de fora. A gente, como todo mundo, né, nosso grupo não está se reunindo nesse período de pandemia. Agora, depois desse momento especial de comemoração, que nós vamos repensar como que nós vamos fazer. Mas vocês podem seguir as nossas redes sociais. Nós temos lá o Instagram do GEDA, nós temos o Facebook, né? E aí todas as informações vão ser colocadas lá. Se a gente vai recomeçar a reunião de forma online, ou se a gente vai reestruturar de outra forma. Mas o GEDA está firme e forte, né? E esperamos viver mais 10 anos, no mínimo, pela frente, mais 10, a cada 10, só renovando os 10. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e se mais alguém tem alguma coisa para dizer, vocês podem colocar aqui alguma observação, mas de minha parte,
Eu acho que a gente está muito feliz, é muita alegria mesmo, né? Então, quero agradecer especialmente também as professoras Maria Bethânia e Socorro França, que são nossas líderes, nossas coordenadoras, que sempre nos encaminham, né? Nos tiram o melhor de nós, tanto da nossa linha quanto da outra linha. Há uma integração, né, das duas linhas, no sentido de que a gente está sempre aprendendo, né, uma pessoa de uma linha está aprendendo com a outra linha, é uma troca constante entre nós. Sim, bem lembrado, ainda está disponível o formulário de presença, tá? Colocaram agora no chat novamente, quem ainda não preencheu, preencha lá, porque é garantido o seu certificado. E, mais uma vez, eu agradeço a participação das intérpretes, né, mais um aprendizado hoje, da Jéssica e da Thaís, pela ajuda excelente que nos deu. E muito obrigada a todos por prestigiarem o nosso evento. O GEDA está de portas abertas, portas e corações abertos para todos. Muito obrigada.